Isso aqui é simplesmente libertador, necessário, e se você utilizar o que eu vou te passar aqui, você que é gestante ou mãe de recém-nascido vai economizar no mínimo R$ 1.500 no enxoval do seu bebê. E não só no enxoval, vai continuar economizando pelo menos até o seu bebê fazer 2 anos. Essa economia faz sentido para você? Se sim, pega papel e caneta ou anota no bloco de notas do celular que tem muita informação boa aqui. Eu sei como que é, você vê nas lojas, listas prontas na internet, amigas dando opinião, e de repente a sua lista de enxoval já parece um inventário de um shopping. Só que quando o bebê chega, metade daquilo não serve, não é prático ou pior, nem é seguro. Eu sou a doutora Carolina, médica pediatra, e hoje eu vou te mostrar o que vale e o que não vale o investimento quando a gente está falando de enxoval do bebê. Vamos começar então com um item que não tem muito como negociar: roupa. O que realmente o bebê ele vai precisar. Lembrando que a gente está falando aí de um recém-nascido que teoricamente não vai passear no shopping, não precisa de calça jeans e muito menos de tênis. Essas roupinhas de adulto em miniatura são bonitinhas e é divertido ver o bebê parecendo um adultinho, mas no fim elas não são funcionais, porque o objetivo delas não é ser confortável e nem prática para o dia a dia. Então, compra sim o que você tem vontade, mas saiba que vai ser praticamente para tirar foto e depois tirar. Não esquece também que as pessoas costumam dar esse tipo de roupa de presente, então talvez você já vá ganhar algumas. Ah, e cuidado, né, com o valor. Não tem problema gastar se não for uma questão para você, mas tenha em mente que o bebê ele cresce muito rápido nos primeiros meses, então provavelmente ele vai usar essas roupas uma ou duas vezes. E o que realmente vai precisar? Para a gente fazer essa conta, a gente precisa ter em mente dois pontos. Primeiro, o bebê usa umas 3 trocas de roupa por dia. Pode ser que tenha dia que ele só use uma, tudo bem, mas alguns dias a fralda vai vazar ou ele vai golfar e você vai precisar ter mais roupa. Então, 3 trocas por dia é uma média boa. Segundo, com que frequência você quer lavar a roupa? Toda semana? Então, considerando 3 looks por dia, você precisa ter no mínimo 20 roupinhas. Se você quiser espaçar mais essas lavagens, você precisa de mais roupa. E quais roupas que a gente vai escolher? Também depende. Da quantidade de roupa que você decidiu, você pode comprar metade RN e metade P. Por mais, né, que o ultrassom ele tenha aí um peso estimado, pode mudar muito. E a gente nunca sabe se ele vai nascer grande ou pequeno. Então precisa estar preparada para pelo menos nos primeiros dias ter os 2 tipos de roupa. E aí qual roupa, doutora, que eu vou comprar? Isso vai depender muito do clima de onde você mora e da estação do ano que o bebê vai nascer. Para regiões mais quentes ou então para o verão, você vai comprar mais body. Se o clima for mais ameno, mais macacão. A princípio, ter esses 2 tipos já te dá um estoque funcional para o primeiro mês. Se o clima for muito frio, talvez você vá precisar de calça, mijão, casaquinho e meia. Para decidir a quantidade de cada, pensa em como fica o clima e que vai ser uma roupa de manhã, outra à tarde e uma à noite. No geral, para você ter uma comparação, os bebês eles precisam de uma camada de roupa a mais do que a gente está usando. A gente sempre vai optar por tecidos leves, respiráveis, fáceis de lavar e confortáveis ao toque, como por exemplo o algodão. Cuidado com botão, etiqueta ou penduricalhos, porque eles podem incomodar ou até machucar o bebê. Eu sou fã de zíper, desde que tenha uma camada ali de proteção por dentro, porque ele facilita nas madrugadas, mas algumas mães não gostam por ter que tirar a roupa quase inteira em cada troca. A cava americana também ajuda para tirar a roupa por baixo, porque eles odeiam que passe a roupa pela cabeça. Mas isso são pequenos detalhes que você vai decidindo conforme você for testando. O mais importante das roupas é ter uma quantidade boa para as primeiras semanas. Depois, você vai decidindo o que você gostou, o que não funcionou, o que não coube e vai comprando mais aos poucos. Hoje em dia, em qualquer lugar do Brasil, você recebe a sua compra online com menos de 2 semanas. É assim que a gente compra com consciência para evitar gastos e também para evitar acumular coisa desnecessária. Passando para a nossa próxima categoria, higiene. Além de vestido, o bebê precisa estar limpo. Isso também é inegociável. Mas você vai perceber hoje que ele precisa de muito menos do que você imagina. Inclusive, já pode riscar esse perfume mamãe e bebê da sua lista, porque além de ser desnecessário, ele é
proibido. A pele do bebê nos primeiros meses é muito imatura, é sensível, é mais fina e por isso tudo que vai nela precisa ser do pH certo para não desbalancear e livre de ingredientes tóxicos. O perfume e tudo que vai de perfume na composição é um dos componentes mais tóxicos que existem e a gente não quer isso na pele e na saúde do seu filho. Nas primeiras semanas, o bebê ele só precisa de 3 banhos por semana, mas precisa tomar banho. Então você pode até comprar uma banheira. Muitos pais eles se sentem mais seguros com ela no início, mas saiba que não é obrigatório, porque o banho de chuveiro ele é liberado desde o primeiro dia de vida. E sinceramente, eles amam. Se você acha que vai ter medo de dar banho, uma redinha para colocar na banheira ajuda mais ainda. Mas de novo, não é obrigatório. E o termômetro de banho? Coloca o punho na água e você vai ver se tá quente ou se tá fria. Isso já é suficiente. Para esse banho, você vai precisar de um sabonete. O ideal é que ele seja um óleo de banho, por ser menos agressivo. Perfume, shampoo, condicionador, pente, tudo isso é dispensável. Você nem sabe se ele vai nascer com cabelo. O hidratante, ele tá liberado, mas ele também não é obrigatório. Você pode esperar para ver se ele vai precisar. A toalha também vai ser importante e eu oriento ter pelo menos umas 3, porque sempre vai ter uma usando, uma lavando e uma secando. Para limpar as orelhas é com a toalha mesmo. Para cortar as unhas, você vai precisar de uma tesourinha ou de uma lixa elétrica. Para limpar o nariz, é interessante ter seringa e soro fisiológico. E para limpar o coto umbilical, é com cotonete, sabonete e água. E as trocas de fralda? Também com algodão e água, nada mais. Os lenços umedecidos, eles não são estimulados por aumentar a chance de assadura e por não serem necessários mesmo. A pomada de barreira também não precisa ser usada. Se você deixar limpinho, sequinho, antes de fechar a fralda e trocar a fralda com frequência, o seu bebê ele não vai assar mesmo sem usar pomada. Mas, assim como o hidratante, se precisar, é só comprar na farmácia da esquina. E já que a gente falou de fralda, quantas que eu preciso ter? Para você ter uma noção, um bebê ele troca de 6 a 8 fraldas por dia. Então, no primeiro mês, são em média 200 fraldas. Só não esquece que você vai ganhar a fralda de muita gente. Então deixa para comprar mesmo nas últimas semanas, só para você ver o tanto que você ganhou e aí você vê o tanto que faltou. Esse primeiro mês, ele é meio que um tiro no escuro, porque a gente não sabe o tamanho que ele vai nascer, e isso pode influenciar muito na escolha da fralda. Então a minha sugestão é: a gente vai precisar de 200 fraldas. Tenha umas 100 fraldas, então os 2 pacotes grandes de tamanho RN e mais 100 de tamanho P. Isso só para te salvar ali nos primeiros dias. E aí depois você vai continuar comprando com mais noção. Você vai ver que muitas vezes você vai querer trocar de marca, trocar o tipo, e se você comprar tudo antecipado, você pode acabar perdendo muita coisa. E não esquece, ele pode nascer grande, e aí você vai perder todas as fraldas RN que você comprou. E só vai usar a P. Mas se ele nascer pequeno, você não perde as fraldas P. Você vai usar as RNs e aí vai usar a P mais pra frente. Então, se for apostar, aposta na P, mas precisa sim ter algumas RN para te socorrer nos primeiros dias, caso precise. E para trocar a fralda, um trocador. Muita gente troca na cama mesmo e não tem problema, mas eu acredito que ter um móvel com trocador e cômoda vai te ajudar muito. Primeiro, que ele vai ficar ali na altura certa para não machucar suas costas. Segundo, que todos os itens e todas as roupinhas vão estar ali próximos e isso vai fazer diferença conforme ele cresce. Outro item que eu não sei se vai entrar em roupa ou em higiene, mas que é muito usado, os paninhos. Sabe aqueles paninhos de boca bem levinhos? Você vai usar isso para tudo. Para limpar a boca dele, para não cair o golfo em você, para deixar a superfície limpa, para deixar ele quentinho no seu colo, para tampar ele da visita ou quando você amamenta. Enfim, usa muito. Eu recomendo ter pelo menos uns 9, mesmo naquele mesmo raciocínio de 3 que você vai estar usando, 3 que você vai estar lavando e 3 que vão estar secando. Pode ser que precise de mais, mas isso vai te segurar aí nas primeiras semanas e depois você decide com mais propriedade. Bom, a gente tem um nenê vestido, limpo e agora a gente precisa alimentar. Para amamentação, basta um bebê e um peito.
Mas eu confesso que, apesar de não ser obrigatório, uma poltrona e uma almofada de amamentação ajudam. Pensa que você vai ficar muitas horas do seu dia amamentando, então é importante que você esteja confortável. Mas eu não vou mentir que muita gente acaba nem usando, enquanto para outras é algo que é indispensável. Se você planeja sair ou trabalhar logo no início, talvez seja interessante já ter uma bomba de extração de leite e recipientes, né, para você conseguir armazenar o leite materno. A bomba ela também ajuda em casos de leite empedrado, de mastite, mas você pode deixar para comprar caso apareça a necessidade. Outro item legal para amamentação é a rosquinha. Como no começo a produção de leite ainda está em ajuste, tem muito vazamento e a rosquinha ajuda a absorver esse leite e manter a região sequinha. Mas dá para você fazer a rosquinha com aquele paninho de boca tranquilamente. Lembrando, né, que os absorventes de peito, eles não são indicados, porque eles aumentam o risco de candidíase. Para a fórmula, é importante ter a mamadeira e uma escova para limpeza. Nada de aquecedor, esterilizador, não precisa. E se a sua intenção é amamentar, não tenha fórmula e mamadeira em casa. Você não vai precisar e pode acabar usando em algum momento de fragilidade. O mais importante, não compra tudo antes de saber como que vai ser a sua rotina de amamentação. Muitas vezes você descobre no caminho o que realmente precisa. Por último, e essa categoria eu chamo de segurança. Ela inclui o sono seguro e os passeios. Por mais óbvio que pareça, você vai sim precisar de um berço, um Moisés ou uma Cobed, o que for melhor para você, mas dormir no carrinho não é uma opção segura. Fora isso, nada de kit berço, protetor fofo, travesseiro, bicho de pelúcia, cobertor solto. Esses itens não só encarecem, como aumentam o risco de sufocamento e morte súbita. O ambiente de sono precisa ser seguro e simples, então eles são proibidos. No lugar do protetor de berço, você pode usar uma tela respirável. No lugar do cobertor, um saco de dormir e até um lençol elástico de plush. E o carrinho? Os passeios ao ar livre eles são liberados desde o primeiro dia, mas você pode levar seu bebê no braço sem problemas. É lógico que um carrinho ajuda, mas evita gastar uma fortuna com modelos que são cheios de funções, se você nem tem a certeza que você vai se adaptar aí na sua rotina. Muitas famílias acabam usando menos do que imaginam. Agora, o bebê conforto, esse é obrigatório. Se o seu bebê for entrar em qualquer veículo, nem que seja só para sair da maternidade, não tem negociação. Além de ser lei, é ele que vai manter seu filho seguro. E a farmacinha do bebê? O que, que é essencial? Essencial mesmo é ter um termômetro em casa. Fora isso, o aspirador nasal e o inalador, eles podem ajudar. Mas é aquilo que a gente falou, você pode esperar para ver se você vai precisar. E com relação a remédio, você não precisa de nada. Você não deve medicar e nem ter disponível em casa se não for recomendado pelo pediatra. Ah, mas e o paracetamol para febre? As próximas vacinas vão ser só com 2 meses. Até lá, você já passou para conversar com o médico. E outra, abaixo dos 3 meses, qualquer febre precisa de avaliação. Não é só medicar. Luftal, Colídeos, Colicalme, Flori, tudo isso é uma opção, mas o mais seguro mesmo é que seu filho seja avaliado e então receitado algo. Ter remédio e medicar em casa pode acabar só mascarando um problema maior. Então, recapitulando a nossa lista inteira de enxoval, você vai precisar comprar roupinhas, fraldas, sabonete, toalha, cortador de unha, seringa, soro fisiológico, cotonete, algodão, paninho de boca, um berço e um bebê conforto. 12 itens. Somando tudo isso que você deixou de fora, é muito fácil chegar a 1.500 de economia. Dinheiro que pode ser investido em algo que realmente traz benefício. Montar um enxoval inteligente é mais sobre informação do que sobre dinheiro, assim como quase tudo no universo da maternidade. Então, se você valoriza informação séria e baseada em ciência, eu quero te convidar para conhecer o Mamãe Consciência, o meu programa para mães e gestantes cuidarem dos seus bebês com segurança desde o primeiro dia. Se você se interessou, é só clicar aqui no link da descrição e assistir uma aula que eu preparei para você. Lá vai ter todas as informações.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se ajudou, compartilhe esse conteúdo com quem precisa das informações passadas aqui.